durante esse grande castigo divino que está anunciado por tantas profecias, né? O que acontecerá com as pessoas que estão fora de casa, estão viajando, estão no colégio, com os moradores de rua? O que acontecerá com essas pessoas? Essa é uma das perguntas que eu recebi e nós trataremos de várias outras na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Sejam muito bem-vindos novamente a este canal que tem como objetivo de, aos poucos, né, nós gradualmente, a cada conversa, conhecermos um pouco mais a respeito do mundo maravilhoso dos santos anjos, porque eles são os que podem nos ajudar nesse combate espiritual contra a crescente influência do demônio nos nossos dias. Não é? Então, sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez, e eu lembro que todos podem colocar suas intenções para a Santa Missa de cada sexta-feira. Isso está na descrição do vídeo, não adianta colocar a intenção nos comentários. A segunda notícia é que todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seus nomes, suas intenções serão levados no dia, entre o dia 23 e o dia 28. Portanto, nós temos até o dia 23 para enviar as nossas intenções, 23 de julho, serão levadas para o Monte de São Miguel, no norte da França. É um dos principais santuários de São Miguel no mundo, onde ele dispensa graças especiais. E como nós não podemos todos ir lá, nossos amigos, né, que estão lá na França levarão esses nomes, as suas intenções, para esse santuário belíssimo no Mont Saint-Michel, no norte da França. Você também pode colocar no link na descrição do vídeo. Caso você não conheça o grupo, não saiba o que é, tem uma explicação completa no mesmo link onde se colocam as intenções. Basta rolar a página para baixo, ali tem uma explicação o que é ser membro desse grupo seleto chamado Apóstolos dos Santos Anjos. E por fim, a última notícia, antes de nós irmos para o assunto, é que você pode pedir também o seu adesivo nesse telefone que está na tela, de segunda a sexta, de 6 da tarde até as 10 da noite. Então, se você ainda não pediu, esse adesivo já está bento por um sacerdote. São Miguel, protegei nossas famílias. O telefone também está na descrição. Então, vamos para as perguntas. Um senhor chamado Cláudio Bezerra, nos comentários, ele disse o seguinte, no vídeo que nós falamos que os anjos, eles não são energias, são seres dotados de inteligência própria, de vontade própria e de liberdade. E que a alma humana se assemelha, nesse sentido, aos santos anjos. E a nossa alma é uma alma imortal. Ele diz o seguinte, alma imortal, isso é heresia pura. Somente Deus é imortal. Diz, não é verdade. Somente Deus pode criar, não é, algo que seja imortal. E ele criou, os anjos são imortais, e os homens, a alma humana, ela não morre. O que tem é o seguinte, só Deus, ele tem a eternidade perfeita, ou seja, só ele não teve começo e não terá fim. Nós tivemos um começo, mas nossa alma não terá fim. É para todo o sempre, sim, Senhor. Isso é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é doutrina católica. Eu recomendo que o senhor se informe a esse respeito. Bom, outra pessoa diz o seguinte, vejo as pessoas dizerem, o seu anjo da guarda está fraco. Existe anjo da guarda fraco? Ou nós que somos fracos? Nós é que precisamos de orações, não os anjos, certo? Nós pedimos a ajuda dos anjos porque nós somos fracos e não eles. Mas as pessoas não entendem isso. Gostaria que nos explicasse. Bom, a explicação é muito simples. O que acontece é que nós, isso é uma coisa que muita gente não põe na cabeça e é preciso para poder entender, né? Para poder entender quase tudo, é que nós aqui na Terra, nossa vida não termina aqui, como eu falei, nossa alma é imortal. E nós estamos aqui num estado de teste, num estado de prova para entrar na vida eterna. Então, os anjos que têm um certo poder sobre as coisas materiais, eles não evitam todo e qualquer problema, certo? Porque eles não podem, senão não será um teste bem feito. Se nós não tivermos provações, se nós não tivermos tentações, se nós não tivermos tribulações, dificuldades, como é que nós vamos passar na prova? Como é que isso será uma prova para nós termos o mérito, termos o merecimento para irmos para o céu? Não é? Como é que isso se dará se não houver nenhuma tribulação? É necessário que haja a tribulação, é necessário que haja a tentação,
Não é? Agora, o que não pode acontecer é nós cairmos nisso. Então, os santos anjos, os problemas que são inúteis para a nossa salvação, eles podem nos livrar. O que eles não podem fazer é invadir nosso livre-arbítrio. Todos nós já fomos libertos muitas vezes de acidentes, por exemplo, graças ao anjo da guarda. Quantos acidentes evitados? Mas eles evitam tudo? Não. Por essas duas razões. Primeiro, porque nós estamos em estado de prova. Algum sofrimento, algum sacrifício, alguma tribulação, nós precisamos ter. E, em segundo lugar, porque eles estão esperando que nós peçamos. Eles são extremamente fortes, poderosos, muito mais poderosos do que o demônio. Mas como nós estamos no estado de prova e nós temos o livre-arbítrio, eles ficam aguardando para muitas coisas, eles aguardam que nós peçamos. Daí o objetivo deste canal é nós cada dia mais termos mais união com o nosso anjo da guarda. Como fazer isso nós temos visto, né, durante os vários vídeos. Agora, o anjo da guarda não é fraco. Às vezes, por algum pecado que nós cometemos, por falta de pedir simplesmente, por um mau exemplo, por um escândalo que a gente está dando, fazendo mal às almas, aí o anjo da guarda não tem a permissão de Deus para nos ajudar de uma determinada forma. E por isso que algumas pessoas usam essa expressão que está errada, dizem, seu anjo da guarda é fraco. Não, não existe anjo da guarda fraco. O que existe são essas duas coisas. Então a aprovação que é necessária, e por isso às vezes o anjo parece não nos ajudar. O que ele nos ajuda é passar por aquela prova, né, para ganhar méritos para o céu, para ganhar graças para os nossos semelhantes. Então, assim, em poucas palavras, é a resposta que eu tenho a dar a essa pergunta. Outra, os anjos existem para cada coisa que nós precisamos? Tenho o costume de pedir, por exemplo, a ajuda de anjos para certas ocasiões. Até mesmo quando preciso resolver um problema, eu recorro a ele, chamo. Como é que eu devo fazer? Dona Elisete pergunta isso. A senhora tem toda a razão. Porque, apesar deles não poderem sempre nos dar tudo, por causa, enfim, das razões que eu dei, é necessário nós termos uma tal união com eles que a gente peça tudo. O que nós devemos pedir? Santo Afonso de Ligório ensina isso. Na oração, nós devemos e podemos pedir tudo, desde as coisas pequenas às coisas grandes, as coisas espirituais e as coisas materiais. Quando é uma graça espiritual, Nosso Senhor dará com certeza. Quando é uma graça material, portanto, santos anjos também. Quando é uma graça material, isso vai depender se aquele bem material vai fazer bem para a nossa alma ou não. Então nós devemos pedir. Devemos pedir como? Devemos pedir tudo, devemos pedir com insistência, com perseverança e com confiança. Assim a nossa oração será agradável, né, e será eficaz. Eu repito, é preciso pedir com perseverança, é preciso pedir com confiança, é preciso pedir tudo. É preciso pedir tudo. Por quê? Porque a bondade, ela não mede o que ela faz. Alguém que é bom, a mãe, ela faz tudo para o filho, desde pegar uma madeira que caiu no chão até ajudá-lo em situações extremas. A bondade, ela não mede o que ela faz. E por isso nós devemos pedir tudo. E ao pedir tudo, nós nos unimos mais ao anjo da guarda. Próxima pergunta. Canal muito importante, está ajudando muito a responder dúvidas, esclarecer as profecias que, em parte, eu já ouvi em outros canais, mas quero muito que continue falando sobre as profecias. São como que um quebra-cabeça espiritual, servem para alertar aos que dormem, enquanto vão acontecendo, vão despertando as consciências e demonstrando sua veracidade. Dona Fabiana Silva Brito, que diz isso. Sim, dona Fabiana, vamos continuar a falar a respeito de profecias na medida em que a gente encontre, né, de fontes sérias. E aqui o senhor Fabiano Cardoso Alves diz também: gosto muito a forma séria e responsável com que se informa as coisas do céu no canal dos Santos Anjos. Está cansativo o excesso de mensagens e profecias que aparecem todo dia na internet. E de fato a internet é uma floresta, né? Se acha de tudo a todo momento, de fontes sérias e de fontes não sérias. Então é preciso, de fato, ter um certo discernimento. O Sr. Wagner também muitas mensagens de encorajamento. Trabalho divino de vocês, que Deus os abençoe hoje e sempre. E eu aproveito para dizer que está saindo agora, na semana que vem, daqui 2 dias, isso, será no dia 9, dia 7, isso, no domingo agora, sairá a Caravana Terra de Santa Cruz.
São vários jovens voluntários que vão de cidade em cidade, eles sacrificam todo esse período de férias para fazer o apostolado. Para fazer esse apostolado de propagar a doutrina católica, de combater o aborto, por exemplo, e todas essas mazelas que destroem a família, eu peço muita oração por esses voluntários que estão saindo em caravana. A dona Juscelia diz, nem com essa pandemia que morreram milhões de pessoas, nem por isso as pessoas aprenderam nada e continuam desafiando, profanando o Criador. Isso, dona Juscelia, de fato é uma coisa triste. A gente vê o que acontece mesmo, a guerra agora. No início tem aquele susto, né? Mas depois, quantas pessoas se converteram? Proporcionalmente, muito poucas. Muito poucas. Por isso, né, que a gente vê que essas profecias que falam desse grande castigo fazem todo sentido. Porque a humanidade, com coisas pequenas, não está se convertendo. Quantas mensagens, quantos castigos pequenos, não tão pequenos, né, as guerras mundiais, mas ainda assim a humanidade não se converteu. Terminou a Primeira Guerra Mundial, vieram os anos 20, que foram os anos de devassidão moral. Terminou a Segunda Guerra Mundial, pouco tempo depois veio a Revolução Sexual, que liberou tudo, né? Então a gente vê a humanidade, se não for uma intervenção divina, a situação de hoje não tem conserto. Mas está anunciada essa intervenção divina em várias fontes, desde a Sagrada Escritura até Fátima, até La Salette, até praticamente todas essas revelações privadas de fontes sérias falam de um grande castigo e de um grande triunfo. E hoje nós vamos ver mais um trechinho da profecia que eu iniciei ontem. E aqui a dona Luciana faz essa pergunta, é a última pergunta que eu vou citar hoje para ler o trechinho dessa profecia. Ela diz assim: gostaria de saber, no caso do castigo, como os pobres e mendigos poderiam se abrigar nesses dias? Como teriam comida e água para enfrentar esse momento? As igrejas abririam para eles? Existe algo escrito a respeito? Dona Luciana, meus parabéns pelo fato de ter preocupação pelos demais, né, do que vai acontecer no castigo. Agora, eu repito hoje o que disse há alguns dias, é que é o seguinte, esse castigo, ele é todo ele um castigo divino. Cada detalhe, cada pessoa, o grau com que cada pessoa será castigada, com que cada família, isso, nosso Senhor, ele é infinitamente justo e misericordioso. Então, ele vai jogar com sua justiça e com sua misericórdia também durante o castigo. E é por isso que a gente está tratando tanto dessas profecias, porque nós precisamos nos unir muito aos anjos agora. Agora, porque o grau do castigo será de acordo com aquilo que eu fiz ou não fiz, né? Ou que a minha família fez ou não fez. Se nós procuramos ser, com a graça de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora dos Santos Anjos, procuramos seguir aquilo que a doutrina católica ensina, aquilo que a moral de sempre ensina, nós necessariamente seremos menos castigados ou não o seremos, né? Ou teremos apenas uma proporção pequena, mas com uma grande proteção da divina providência. Então, todas essas perguntas, elas são válidas, mas elas são de menor importância no seguinte sentido, é que todos aqueles que agora procurarem fazer o que devem, agora, a partir de agora, não é amanhã, não é agora, esses estão se preparando, esses estão já, desde já, atraindo a proteção dos santos anjos para esse momento. E, portanto, aqueles que nós desejamos mais ardentemente que não sejam levados pela onda do castigo, digamos assim, nós devemos fazer apostolado para que eles também correspondam à graça de Deus o quanto antes. Não é por isso que nós temos esse trabalho. Os membros do grupo apóstolo dos Santos Anjos, o que eles fazem? Eles tornam esse trabalho, essas caravanas, tornam isso possível. Não é? E isso é o melhor apostolado que nós podemos fazer com vistas a esse castigo. É ir abrindo os olhos cada vez mais das pessoas, sobretudo nesses dias em que o clero, em boa parte, infelizmente, graças a Deus não são todos, tem várias boas exceções, mas não estão, em grande parte, cumprindo a sua missão. Nós precisamos, né, preencher essa lacuna. Tanto com os bons sacerdotes, aliás, uma geração nova de sacerdotes que vai se voltando de novo para Nosso Senhor e sua tradição, a doutrina da igreja de sempre, a moral de sempre. E nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que correr atrás do prejuízo, agora.
E eu vou ler aqui um trechinho, para nós terminarmos, um trechinho da profecia dessa mística francesa de Lyon, da cidade de Lyon, que nós já começamos a ver um trechinho dela ontem, é conhecida como Petite Marie de Terreau, né, ou Brotteaux de Lyon, é um bairro de Lyon. E ela diz o seguinte: o que mais atraía a minha atenção era a primeira linha de um determinado exército que ela vinha, parecendo-me tão brilhante que podia ter-se como um exército celestial. Então ela está falando do momento em que Deus vai iniciar o grande castigo, certo? Nosso Senhor, como homem, foi quem deu o primeiro golpe, porque conhece os bons e os maus. Vi lançar o golpe fatal que foi terrível. E no momento em que começou Deus a exercer a sua justiça, ouvi um trovão espantoso que comoveu toda a terra. Este será o sinal pelo qual os bons reconhecerão que chegou a hora do grande combate. Segundo esta profecia, tem várias outras que falam também de um grande estalido na terra inteira. Enfim, nós não podemos ter certeza, mas vale a pena considerar o que diz aqui. Ouvi uma voz terrível que gritava: tudo está perdido. E naquele instante, o luminoso menino que me conduzia, que ela recebia essas profecias de um menino, mais ou menos de 12 anos, dizia ela, muito luminoso, me fez observar que na altura das casas e por cima delas havia uma batalha. Portanto, uma batalha não só terrestre, mas uma batalha entre anjos e demônios. Com efeito, era como uma espécie de pássaros horríveis, os demônios, né? Totalmente negros, davam uns gritos lúgubres e espantosos, batiam as asas com força e iam golpear as casas. Todas essas profecias particulares, elas têm certos simbolismos, certas imagens, e que a pessoa que recebe a profecia, né, o místico ou a mística que recebem, vão descrevendo como eles veem. Ao mesmo tempo, acontecia um grande combate no meio de uma horrível carnificina, em que o sangue formava poças, sobretudo na rua Guillotière, eu creio que é assim que se pronuncia, lá de Lyon, né? Está falando da cidade de Lyon. O combate foi tremendo e só veio ceder na entrada da Praça Bellecour, no centro de Lyon. Quase todos os maus pereceram. Pouco depois ouvi uma voz doce e agradável que disse: tudo está salvo. Então, novamente, se lembra? Vimos, acho que na semana passada, uma profecia de uma outra pessoa de outro lugar, completamente distinto, que não se conheciam, e que falavam um santo, uma santa, creio, que chegará um momento em que tudo parecerá perdido, virá a intervenção divina, e aí os bons verão, não, de fato, tudo está salvo. Eu vi homens que voltavam no combate dizendo: como é que eu pude escapar dessa carnificina? Uns golpeavam aos peitos, outros, se flagelavam nas costas, encontrando com admiração cruzes, medalhas e relíquias, e exclamavam: ah, foi minha esposa, ah, foi minha filha, ah, foi minha irmã que colocou nas minhas vestes essas medalhas, e isso foi que nos preservou. E eu aproveito, e se converteram, né? E eu aproveito para dizer que isso é um costume muito bom. Se tem alguém na família que é duro de serviço, dura de convencer a ter pelo menos um pouco de verdadeira piedade, alguém que está se transviando, põe uma medalha milagrosa debaixo do colchão. Tem muita gente que costura, né, naqueles meandros das roupas, põe uma medalha milagrosa. Isso é uma prática, e eu já ouvi muitos milagres, muitas curas, muitas, sobretudo, conversões que vêm por meio da medalha milagrosa. Então fica aqui uma recomendação desta semana. Se tem alguém, até coisas assim, do tipo um parente que esteja, enfim, caindo nas drogas ou na bebedeira, põe uma medalha milagrosa, costura ali no colchão, né? Fica ali uma presença dos santos anjos através da medalha milagrosa, combatendo a influência do demônio ali no lugar.
Eu já ouvi muitos relatos desses. A medalha milagrosa é um sacramental, não é um amuleto. Tem, portanto, ali uma espécie de... É como se fosse um pedacinho do manto de Nossa Senhora que está ali influenciando para o bem aquela pessoa. Fica então a reflexão para hoje, que essa semana seja repleta das bênçãos dos santos anjos, e aqueles que ainda não ligaram podem ligar, pedir o seu adesivo, colocar suas intenções, veja os links na descrição e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.